Fátima, eu já lhe fiz o pedido. Olá! Querida, que bom Que, você tá que aí. bom me ver, que bom! Bem, também estou super feliz porque aí nós vamos esperar mais um pouco antes de começar a conversa, Uhum, porque tá as pessoas bom, estão chegando assim com o tempo, né? Mas a tá gente pode ir certo, fazendo um pouco. Como é que tá por com aí? certeza. Aqui, afora o isolamento social, com todas as questões envolvidas, tá tudo bem, né? Estou muito feliz que você tenha aceito o meu convite, viu? Estou super feliz. Tem sido muito interessante essas conversas, sabe? Tô super. Uhum, uhum. Eu assisti uma com o Antônio, Ah, o Antônio. sobre Foi? ver estilo de adoecer, não foi? Exato. Foi, exatamente, na segunda-feira. Os coraçõezinhos para nos cumprimentar, tipo uns beijinhos. Aqui, Páscoa, é como se fosse as pessoas entram, cumprimentam e dão um beijinho. O coraçãozinho são Ah, os beijinhos para gente, para o Instagram levar a nossa live para mais pessoas. tá bom. Jeane, Sim. e tem gente enciumada, porque essa é a minha primeira live, a primeira vez que eu aceitei um convite. Ah, é? Ah, então eu me sinto lisonjeada, olha, até me engasguei. Ai, Fátima, então você nem imagina o quanto eu estou feliz. Que bom, que bom. Até a Juliana me perguntou assim, mãe, como foi que ela conseguiu hein, te convencer? Porque desde março que as pessoas me pedem e eu fujo daqui, fujo por acolá. Eu É digo, um privilégio, é mesmo um privilégio você estar aqui. é, É depois a gente vê que é super fácil. Eu tenho feito exercícios, vários no Facebook, aqui no Instagram, para para eu ficar à vontade, né? Porque agora, uhum, cada vez mais. Olha, uma vez, uma aluna minha me disse, gente, por que tu não faz vídeo? Eu gosto de ouvir, é bom fazer vídeos para chamar mais alunos. E eu, ok, ela me deu várias dicas. E eu, quando ficava de frente ao espelho, não uhum, saía, eu tinha horror de estar em frente à câmera, sabe? E aí, uhum, isso foi em 2014. Passado uhum. 5 anos, não, 4 anos depois, eu comecei a fazer alguns. Aí fazia uns que não era só para ficar desinibida. Aí dançava com a minha cadela, fazia dançando, sabe? Só para começar a ficar habituada com a câmera. E aí agora sim, agora eu me sinto cada vez mais à vontade. Quanto mais se faz, mais a gente fica à vontade, né? E aí Exatamente. eu estava ouvindo uma pessoa, outro dia, e ele dizia, não se preocupe em fazer bem feito. Faz e depois corrige. Faz e É. depois corrige. E cada vez que tu fizer melhor, vai ficando. Então, é uma questão de prática. Mas olha, eu estou lisonjeada. Super obrigada. É um privilégio ter aqui nesse espaço, sabe? Muito grata pelo convite, Jeane, pela confiança, pelo carinho. É muito grata mesmo. E tu tá falando aí, eu tô me lembrando do meu próprio processo em relação à questão online. Eu Uhum. devo confessar que antes do dia 18 de março de 2020, né, que foi o dia que começou o isolamento social aqui em Fortaleza, né? Eu Sim. era uma pessoa que não. Eu dizia que eu não iria atender online. Eu nunca me imaginei atendendo online. Nunca me imaginei dando aula remota. Nunca. Não passava pela minha cabeça, nem pela minha expectativa fazer isso. Né? E dia 18 de março, que foi quando nós começamos aqui o nosso isolamento, né? Eis que eu Uhum. me vejo diante dessa situação. Né?
Aí em Gestalt a gente chama de ajustamento criativo, ou seja, dadas as condições que você tem, como é que você pode criar? O que é que você pode fazer dentro do que você tem, né? E aí nós estamos aqui no nosso tema, né? Porque é isso, sim, até o dia 18 de março eu dava aula normalmente no meu salão, eu atendia no meu consultório. Dia 18 de março é como se tivessem tirado as nossas pernas, né? O isolamento fez isso, a pandemia fez isso, tirou as nossas pernas. É simbolicamente a nossa capacidade de ir e vir, a nossa mobilidade. Né? E é interessante que eu me senti inicialmente, né? Acho que a maioria das pessoas chocada. Por quê? Como assim? Eu trabalho com gente. Como assim? Eu trabalho com contato, né? Aí de repente não pode, simplesmente não pode. Vem um decreto diante de uma pandemia que diz que não pode. E aí eu me vi diante de duas situações, dois caminhos. Ou eu parava tudo, pronto, era uma escolha. Ou eu tinha que me ajustar criativamente, ou seja, usar os meus recursos internos, criativos, internos, para fazer essa travessia, que é o tema aqui da nossa conversa de hoje, né? Exato. E aí foi quando eu me abri para o atendimento. Eu passei 12 dias, do dia 18 de março até o dia 31 de março, né? 12, 13 dias, parada. Né? Porque eu digo, não, eu não sei o que fazer, nunca fiz, nunca atendi, então deixa eu ver como é que eu me sinto. E aí eu fiquei parada. E aí eu vi o seguinte, que eu tinha que tomar decisões rápidas, fazer escolhas para poder a minha vida seguir, minha vida profissional, né, que eu estou falando. Né? E foi então que eu decidi, né, começar a atender online. Então, eu passei o mês de abril atendendo, comecei a atender online. Entrei em contato com os clientes, né, e voltei ao atendimento online. No início, foi muito estranho, né? Porque eu não era feita nem a chamadas de vídeo, quanto mais passar uma hora em videochamada, atendendo, fazendo intervenções, né? Criando formas de atender, que eu não sabia. Então, foi assim. E aí, só em maio é que eu me permiti voltar a dar aula. Ok. Online. Né? Online. Né? E é interessante, né? E aí eu fui começando a usar os recursos que eu tinha dentro de mim. Né? E aí, sempre me lembrando desse conceito que eu gosto demais, que é um dos pilares da Gestalt terapia, que é do ajustamento criativo. Né? Ajustamento criativo é a capacidade de criar, que o ser humano tem, de estar o tempo inteiro criando dentro das suas possibilidades. Né? Lembra que Rolando Toro diz, né, quando a gente estuda a linha da criatividade, que é a terceira linha, né, dentro das linhas de vivências da biodança, é a nossa terceira linha, né, em que o Rolando diz que a criatividade, ela tem como base o instinto exploratório do ser humano. Né? Exato. Então, assim, a capacidade do ser humano de estar olhando o mundo, de estar criando, mexendo, tocando o mundo. Né? Que todo ser humano, olha, a Eva também foi nossa aluna, todo ser humano, né, todo ser humano traz dentro de si essa centelha, né? A centelha da criação. Né? Então, quando o Rolando descreve a linha da criatividade, eu fico encantada, né? Porque é essa capacidade que o ser humano tem de se renovar, de se reinventar, de criar sempre. Né? E aí, para mim, faz ponte, sabe, Jeane, com o processo criativo que a Gestalt terapia, que é a minha linha de trabalho hoje dentro da psicoterapia, né, fala, né?
Ou seja, o ser humano, ele é capaz de criar. Ele tem, quando eu falo em potencial, quando nós falamos em potencial criativo, nós estamos nos referindo à potência criadora. Uhum. É a potência criadora. Então, o que faz você, o que fez você ficar brincando diante da câmera até você conseguir, né, a sua naturalidade diante dela, foi isso, foi sua potência criadora. Né? Ok. Você Fátima, acreditou na sua potência, foi? exatamente, olha, eu estava te ouvindo e estava também me sentindo, era como se fosse um retrato meu, porque eu Uhum. fui uma das pessoas que também disse com os meus colegas, eu não vou dar biodança online, isso não é biodança, eu não aceito, eu não Isso. quero fazer isso, né? Uhum. Mas aí, Uhum. diante da necessidade, eu ainda não dei aulas assim de biodança online, né? Ainda estou Uhum. vendo quais são as possibilidades. Eu tenho muitos colegas que já fazem aulas de biodança online. Tenho uma Uhum. colega minha, uma amiga portuguesa que vive na Inglaterra, que está fazendo o maior sucesso. Tem vários grupos online e as pessoas estão super Uhum. aderindo, né? E então, Uhum. eu também senti isso. Então, eu passei muito tempo fazendo esse ajustamento criativo até eu me sentir segura. Ainda hoje, Isso. eu vou fazer uma coisa, ainda sinto insegura, mas vou, sabe? Então, Uhum. Uhum. tem sido esse exercício. Então, eu quero dizer, perante essas pessoas que chegaram depois da minha conversa, que é um prazer enorme, é um privilégio, uma honra ter você aqui nesse espaço. Estou mesmo muito lisonjeada e honrada. E, para quem não sabe, a Fátima foi minha professora na turma da biodança. Foi Uhum. minha facilitadora titulada ficou na Uhum. mesma monografia. E Uhum. muito especial você estar aqui. E eu queria pedir para você se apresentar, Fátima, e te dar a palavra para você seguir com esse tema que é tão delicioso, que eu também adoro. Tá A palavra bom. é para você. Tá bom. É, pelas pessoas que eu vi entrando aqui, algumas já fizeram ou aula de biodança comigo, ou aula em outros cursos, né? Então, na Uhum, verdade, eu vou me apresentar apenas para quem não me conhece, que eu também não sei quem é, porque pelos nomes não dá para saber. Eu uhum, sou Fátima de Gomes, eu sou psicóloga e sou facilitadora de biodança também, sou didata. Trabalhei muitos anos na EBC, fui coordenadora da escola, dei aula em vários estados aqui do Brasil, né? E a biodança para mim foi muito, muito, muito importante, né, na minha vida. Hoje eu já não trabalho mais com aulas de biodança, mas eu digo que a biodança nunca saiu de mim, porque aquilo que a gente verdadeiramente experiencia fica na memória da nossa pele, né? Fica entranhado dentro de nós. é Sou verdade. gestalt Sou gestalterapeuta, mantenho o consultório, que é uma atividade que ainda me apaixona, né? Tenho 40 anos de consultório, 40 anos guardando histórias, né? 40 anos vendo pessoas crescerem, florescerem, né? Vendo pessoas desenvolver o seu potencial criativo. Porque eu acredito, para mim, a psicoterapia, ela é um processo criativo, assim como a biodança, né? Sou Uhum, mãe da Juliana, do Bruno e do Tainan, e é uma uhum, função que eu amo ser, gosto de ser mãe, gosto muito de histórias, me sinto também uma contadora de histórias. Eu publico contos e histórias desde o ano de 2000, né? uhum. E gosto muito, eu acho que é um excelente recurso para trabalhar em qualquer área, tanto na psicoterapia, como na área da educação, da organização, na área hospitalar. E é uma forma de eu exercer o meu potencial criativo, né? Uhum. Gosto também muito de cozinhar. Para mim, a cozinha é uma alquimia. Para mim, olhar a mesa cheia de temperos, massas e carnes e vê-los depois transformados
né, em deliciosos pratos, doces e bolos, para mim é um processo alquímico. E é assim que eu entendo a vida também, né? Para mim a vida é um processo alquímico, né? Nesse momento, me conecto mais com você, Jeane, porque eu acho que na vida a gente precisa ter um ponto de referência para não se perder. Então, nesse momento, para eu não me perder nessa coisa que é tão nova para mim, né? Como a live, como eu falei, é a primeira vez que eu estou nesse espaço, nessa forma. Então, para eu não me perder, eu me conecto com você. E isso, para mim, é uma coisa na vida, entende? Para a gente não se perder, a gente precisa de uma referência, a gente precisa mirar em algo. Né? E a partir desse mirar, que é a nossa âncora, aí a gente pode criar. Né? Quando eu coloco que, não só eu, mas os autores que estudam e que pesquisam sobre criatividade, a criatividade faz parte da vida, a vida que é criativa. Né? A vida é criativa. O que nos é dado é a oportunidade de criar junto. Né? Então, assim, e eu estava aqui pensando, acabei de me lembrar, Jeane, que por volta de... Foi o ano que você foi para Portugal, não sei se foi 2008. Foi em 2004. 2004 que eu vim. Pronto. Não sei se você se lembra, mas eu te dei supervisão através do Skype. Lembro demais. Pronto. Então, percebe por que eu estou aqui pela primeira vez? Olha os pontinhos, a nossa história se juntando, Jeane. Olha que coisa incrível. Olha só, que incrível. Eu não tinha me lembrado disso, não tinha me lembrado. Quando tu começou a falar, é que eu me toquei. Né? Pois foi. Eu também não lembrava. Foi você que trouxe agora essa memória viva, não é? Eu lembro que a gente teve várias supervisões. Exatamente, pelo Skype. Me lembro demais. A internet super ruim. Caiu o tempo inteiro. Exatamente. Né? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando eu sou apaixonada por contos e histórias. Por quê? Porque eu acho que a nossa história é a nossa oportunidade de estar ressignificando os acontecimentos traumáticos, digamos assim, ou dolorosos da nossa vida. Mas é também na nossa história que nós fazemos encontros e reencontros como esse. Né? Então, assim, o trabalho com histórias, né, que hoje é o meu principal foco, eu trabalho muito com imagens, poesias e histórias, tanto na clínica individual como em grupos. Né? É por isso, por essa oportunidade que a gente tem de fazer as conexões. Ainda hoje, no meu grupo de terapia, uma cliente disse assim: quando eu compreendo, aí eu me sinto mais quieta. Entende? O que é que a conexão com a história faz? A gente compreende. Então, quando a Júlia me perguntou assim: mãe, por que tu aceitou? Tu nunca aceitou fazer com ninguém? Eu digo: eu não sei. Mas vê bem, tinha que ser, entende? É como se a reconexão com esse mundo online, né, se refizesse com você, Jeane. Né? Olha que... E a gente, né? E só pode fazer isso, eu só pude fazer isso por uma questão de me abrir ao novo, que é uma característica da criatividade. Eu desenvolvo o meu potencial criativo no momento que eu abro dentro de mim a possibilidade de pelo menos olhar o novo, pelo menos. E eu acho que você foi muito corajosa porque tá aí diante. Não é fácil, né? Para quem não tem essa experiência. Então é tipo a jornada do herói. Você é convidado, não é? Ao mito, né? Ao monomito do herói, né? Você é convidado, você rejeita, você não quer, você cria resistência, né? Então, todo esse processo para se abrir ao novo, a uma nova experiência. Então, eu fico super feliz em saber que você
aceitou meu convite e está aí comigo. Nossa história se registra nesse momento. Exatamente. Exatamente. Né? Então, eu estava falando no início, para quem chegou agora, que eu vejo uma ponte, né, entre o que a Gestalt terapia chama de ajustamento criativo, a capacidade de estar criando diante das situações, aí faz uma ponte com o que o Rolando Toro fala, da criatividade, que é a terceira linha de vivência, onde ele fala do instinto exploratório que todo ser humano tem. Né? Ou seja, é esse instinto de explorar o mundo. Eu nem gosto muito desse termo de explorar, porque aí já tem outras conotações. Mas vamos trocar por descobrir, né? Seria o instinto de descobrir o novo, que todo ser humano tem, né? Então, o ajustamento criativo, que para mim faz essa ponte, eu faço essa ponte com a linha da criatividade e da biodança, né? E me lembro de outros autores que estudam tanto a criatividade, né? E que, como é que nós, né, eu, você, cada pessoa que está aqui, cada pessoa no mundo pode utilizar do seu potencial criativo para fazer a travessia em momentos difíceis. Né? Hoje, eu acho, Jane, que é quase que impossível a gente não falar do momento que o mundo está vivendo, né? É verdade. O maior evento de 2020 foi uma coisa chamada pandemia, em decorrência de uma doença chamada Covid-19. Esse foi o maior evento, não teve outro evento. Eventos grandiosos foram adiados, foram cancelados. Então foi o maior evento. Pois é. E aí, deixa eu pegar a palavra evento. Dentro da compreensão da psicoterapia, evento é algo que acontece na nossa vida e que fica parado. Aí quando a psicoterapia olha, o psicoterapeuta, né, dentro do processo de psicoterapia, olha para o evento, aquilo que aconteceu e que paralisou, pelo menos na nossa fantasia, nos paralisou. E aí, quando a gente olha e vê as possibilidades de dar movimento a esse evento, aí a cura acontece. A cura que eu estou usando é no sentido de movimento, de voltar a ter um movimento saudável. Porque a cura em si, ela não existe, né? Nós estamos em processo, todos nós, né? Todos nós. Né? Então, nesse momento é muito difícil falar qualquer coisa sem nos referir ao momento que nós estamos vivendo. Que foi um momento que inicialmente nos paralisou. A mim, pessoalmente, paralisou, como eu coloquei no início. Eu passei 12 dias respirando para saber o que eu ia fazer da minha vida, já que até o dia 18 de março eu nunca tinha nem feito chamada de vídeo, que eu não gostava. Né? Então, assim, foi um evento que eu pude olhar e dar movimento a ele. Então, quando eu penso, como é que o ser humano usa o seu potencial criativo para dar movimento aos seus momentos difíceis? Né? Quando eu olho para mim, primeiro, quais são os meus recursos mesmo? Eu acho que é a primeira pergunta. Porque todo mundo tem potencial criativo. E é claro que a gente sabe que criatividade não é sinônimo de arte. Ainda que eu ache que a vida de qualquer pessoa pode dar um belíssimo filme. Então pode virar arte também. Né? Mas são conceitos diferentes. A criatividade é inerente à própria vida. É inerente a criatividade é inerente ao potencial de todo ser humano. Todo ser humano tem um potencial criativo. Agora, essa criatividade, esse potencial criativo pode ser usado para o bem ou para o mal. Aí vai depender de como cada um utiliza. Né? Então, a primeira pergunta é: quais são os recursos que eu tenho? Quais são os recursos que eu tenho? Né? O que eu tenho a me dispor? Quando eu usei a imagem da cozinha, você bota os temperos na mesa, bota as massas, os queijos, o que você vai fazer, olha para todos
aqueles recursos. Ali são os recursos. Aí eu Uhum. olho, o que é que eu quero fazer, né, com esses recursos? Aí eu posso fazer um doce, eu posso fazer um bolo, posso fazer uma massa, posso fazer uma carne, um assado, enfim. Aí, a partir dos recursos que eu tenho, eu vejo o que é que eu posso, em que eu posso transformar esses recursos. Aí eu coloco literalmente a mão na massa, ou seja, eu vou fazer, e aí eu transformo tudo aquilo em belos pratos, em deliciosas comidas. Então, assim, Uhum. isso é uma metáfora, né, que eu estou usando para dizer que nós nós precisamos reconhecer, conhecer e reconhecer e respeitar os recursos que nós temos, né? Eu, pessoalmente, durante esse período de isolamento, eu comecei a usar o recurso que me era mais disponível, que é a escrita. O Rondinelli, que também é escritor, sabe perfeitamente disso. Ele Uhum. sabe como a escrita faz isso, né? Como a escrita é terapêutica. Então, foi o recurso mais próximo de mim, entende? Eu escrevi muito, Jeane, mas muito. Eu tenho muitos textos, Então vai ter um livro né? aí, não é? O Teve um. segundo, né? Porque eu lancei um ano Ah, passado, não né? sabia? Pois é, lancei o ano passado. Eu quero. Então, tá bom. É Travessias o nome do meu livro, né? Então, eu comecei a escrever muito. Depois, eu comecei, minha gente, a cozinhar. Olha que eu já gostava de cozinhar. Almoço de domingo é comigo mesmo. É um prazer enorme que eu sinto em ir para a cozinha, Eu, né? eu me Então, assim, identifico tanto com você. Eu me identifico muito, eu também. Adoro cozinhar. Amo. pois é. É, porque eu acho, para mim, a cozinha, o ato de cozinhar é inclusive um momento meditativo. Eu não gosto eu gosto de cozinhar sozinha, não preciso de ninguém para me ajudar. Porque eu gosto de olhar, eu gosto de sentir, sabe, eu gosto de marinar, eu gosto de botar em fogo baixo. Para mim é um processo de criação. Então, assim, foi a escrita, aí depois foi a cozinha. Aí, como eu não podia cozinhar, convidar ninguém, né? Proibido aglomeração, eu fotografava e mandava para o grupo da família. Né? Ah, Minha gente, vocês não vieram, mas vocês estão comigo. Né? aham, que lindo. Então era uma forma, Jeane, de eu tê-lo junto de mim, entendeu? Assim, É então eu engraçado. ficava. Diga, pode falar. Desculpa, um comentário. Engraçado você trazer isso, porque eu comecei a fazer tapioca porque me lembrava da minha avó. Um monte de comida. Hum, Comecei a fazer uhum, uhum. caldinhos que a minha mãe fazia quando eu estava doente, sem estar doente, mas comecei a fazer. Isso, É. isso, né? Então, então eu comecei a cozinhar, né? Então, assim, há uns 3 domingos atrás eu fotografei e mandei. Eu digo, eu não sei para que diabo que eu estou fazendo tanta comida, mas eu senti uma necessidade, porque era uma forma de ter a minha família comigo, né? De me lembrar dos almoços de domingo, que eu amo, amo, né? Aí, eu já fui. Isso, o Ronde está dizendo, a cozinha acessa a memória afetiva. Exatamente, exatamente. A cozinha é cheia de afetos. Uhum. Aliás, tem um livro, eu não estou lembrando o nome da autora, mas é de uma médica, Histórias que Curam, o nome do livro. Não estou me lembrando do nome. Que ela fala disso que a gente está falando. A cozinha como um ponto que agrega, né? Um Uhum. ponto em que as pessoas se reúnem ao redor para contar suas dores, seus afetos, seus amores, né? Uhum. Então, isso, minha gente, é um recurso criativo. Qualquer pessoa que possa ter, pode acessar o recurso que lhe for mais próximo, o recurso que for seu, né? Eu estou falando dos recursos que a Fátima tem, a escrita, a cozinha, e ultimamente eu redescobri como recurso interno e criativo o desenho. Por Olha que quê? Quando eu era adolescente, eu desenhava, eu fazia aula de pintura e desenho e tinha esquecido, né?
Então, qual é a pergunta para qualquer pessoa que eu faça, inclusive faço para os meus clientes? Qual é o seu recurso criativo? Qual é? Não importa, pode ser a jardinagem, pode ser cantar, pode ser dançar, pode ser escrever, pode ser o que você, pode ser arrumar, organizar a casa, não tem problema, é um recurso, né? Então, assim, se reconectar com com a sua potência criadora faz com que a travessia de qualquer momento difícil seja mais fácil, ou pelo menos menos difícil, né? Assim, quais são os meus apoios? Eu trabalho muito isso com os meus clientes, tanto individual como em grupo. Quais são os seus apoios? Né? Eu tive um cliente recentemente que ele voltou a tocar violão, um violão que estava esquecido lá no quarto, que ele nem se lembrava mais. Né? Então é isso. Né? Quando eu, no meu consultório, nos meus grupos, eu trabalho com isso, qual é o recurso criativo que você tem? Qual é o seu apoio interno? Qual é o seu apoio interno? Né? Aí eu volto para um conceito que eu amo, que é o de alquimia. Na alquimia nós temos, alquimia não é mágica, são coisas diferentes. Né? A mágica é a ilusão. A alquimia eu tenho o recurso, eu tenho a pessoa que vai utilizar o recurso, tem o método, o processo, ou seja, tem o trabalho, né, tem o esforço. É inspiração e é transpiração. Para ter como resultado o que você quer. Então, a alquimia, para mim, pode ser na vida. Né? Aí eu volto para uma coisa que o Rolando coloca. Por que é que a criatividade é a terceira linha mais reprimida? Por que é que não interessa para a sociedade mais ampla pessoas criativas? Porque pessoas criativas celebram a vida. Pessoas criativas, elas perdem o medo de ousar. Elas se arriscam ao fracasso, claro. Olha, hoje de manhã eu tenho um grupo de psicoterapia, dia de quarta-feira de manhã, online. Olha aí, para quem não atendia online, fazendo grupo de terapia online. Né? E aí, hoje estava difícil porque a internet... Eu moro num sítio, Jeane, eu não moro mais em Fortaleza. Para quem é do Ceará, eu moro em Aquiraz, né, num sítio em Aquiraz. Eu não sei como é que se chama sítio aí em Portugal, porque sítio aí é lugar. Quinta. Pronto, pois eu moro numa quinta em Aquiraz, né? E às vezes a internet simplesmente cai. Pronto, faltou o recurso. Hoje de manhã eu precisei desligar a minha câmera para poder as pessoas pelo menos ouvirem minha voz. Isso é que que a gente chama de ajustamento criativo. Tá, não dá para usar a câmera e o som? Então vamos usar só o som, pronto. Né? Então, assim, esse ajustamento, né, que está dentro da linha da criatividade, que eu amo. Né? Assim, eu não trabalho mais com biodança, como eu falei, mas a biodança nunca saiu de mim. Eu acho uma das descobertas mais maravilhosas que foram feitas nessa área do desenvolvimento humano é a biodança. Né? Então, assim, na biodança, por exemplo, a gente está sempre criando, não é? A gente está sempre criando. Exatamente. É o tempo inteiro. E eu entendo isso que você fala, só um comentário pequeno. Que você fala, né? Assim, o Rolando fala que a criatividade é como se fosse um mundo de abundância. E que nós temos que ter humildade de escolher um caminho. Exatamente. Quando você é criativo, é muito difícil você escolher, não é? Mas você tem que escolher. Humildade de escolher. E eu vejo que você escolheu a psicoterapia, não é? Exatamente. Você não tem nada a ver com nada, é simplesmente porque você teve que escolher. Né? Exatamente. Era o recurso criativo mais próximo a mim naquele momento, entende? Então, assim,
Eu, Uhum. dentro do meu processo pessoal, eu já caminhei por várias abordagens, né? Eu tenho uma formação em biodança, em Gestalt, mas eu já caminhei pela psicologia transpessoal, eu já caminhei pelo xamanismo, pelo psicodrama, pela bioenergética. Por quê? Ou para quê? Que outra grande pergunta é o para quê, viu, minha gente? Porque o porquê leva a respostas cognitivas. O para Uhum. quê leva a respostas que têm sentido, né? Aí você agora me fez lembrar uma frase do Castaneda, quando ele diz: todos os caminhos levam a lugar nenhum. A diferença entre um caminho e outro é que uns têm coração, os outros não, o outro não. Diante de um caminho, se pergunte: tem coração esse caminho? Se a resposta for sim, é um bom caminho. Se a resposta for não, ele não tem importância alguma, Uau, que né? lindo. É linda essa frase dele, né? Do bruxo Dom Juan, né? Dos livros do Castaneda. Então, assim, qual é o recurso criativo que eu tenho que faz sentido para mim? Senão a gente Uhum. vai para mesmice, senão a gente vai para repetição, né? É. Uhum. Cada um de nós tem seu jeito. Eu gosto de pensar, sabe? E aí isso está dentro da linha da criatividade. Eu gosto de pensar que não tem certo nem errado, tem diferente. Eu faço de um Uhum. jeito, você faz de outro. Eu tenho mais afinidade com alguns recursos, você tem outro. Quem está aqui nos ouvindo tem outro. E tá tudo certo. A É. vida, ela é diversa, né? Uhum. Olha, então assim, só para a gente gerir o tempo, falta 15 minutos Certo, para o tempo de 1 hora que estamos aqui. tá bom. Então, você pode concluir e Uhum, depois ó, a gente abre para as pessoas perguntarem e você vai respondendo. Tá? Pode tá ser? bom. Pode ser. Então, eu quero concluir lendo uma frase, pode ser? Pode, Sobre claro. criatividade. Tá bom. Uhum. A criatividade é a celebração da grandeza de uma pessoa. A sensação de que ela pode tornar qualquer coisa possível. A criatividade é a celebração da vida. A minha celebração da vida. É uma declaração ousada. Eu estou aqui. Eu amo a vida. Eu me amo. Posso ser qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa. É uma frase de um autor, de um gestalterapeuta chamado Joseph Zinker, né? Que Uhum. é um autor que estuda muito sobre criatividade. Uhum. E para quem e para quem tinha dificuldade de falar, falei muito, hein? Lindamente. E eu passaria a noite toda te ouvindo. Passaria a noite toda te ouvindo. Linda essa frase, sabe? Eu me reconheço tanto. E você toca muito no Uhum. coração, você toca muito a minha história. E Uhum. Uhum. agora eu queria saber das pessoas que estão aí se querem colocar alguma questão, por favor. E podem colocar na caixinha da interrogação para a gente depois aqui falar. Enquanto isso, cara, eu queria só fazer uma. Eu acho que eu vou colocar uma questão que é. Até que ponto, porque assim, você falou, né, que você conecta com o seu potencial, com aquilo que lhe é mais fácil, que é mais natural em você, não é? E cria a partir daí. Uhum. Agora Uhum. tem outra questão que é, ok, mas eu não sou só isso, eu posso muito mais, né? Enquanto Uhum. potencialidade. Então, Uhum. eu Uhum. sou colocado diante de algo que me chama a sair da minha zona de conforto, até quando eu posso ficar na minha zona do conforto, até quando não. Né? Por exemplo, Uhum. eu sou muito de me desafiar, sabe? Eu quero uma coisa, mas vem o coração apertado, não, não é por aí. Mas é o que tem que ser feito. Tem coisas que tem que ser feitas. A gente atingiu Uhum. um fim. Então eu vou e vou fazendo, e vou me ajustando criativamente até me aperfeiçoar, né? Então, aquilo que é de novo, que surge, eu acho que também. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, Fátima, na minha pergunta. Uhum. Ok.
Por exemplo, você tem o potencial da criatividade, né? Eu tenho da dança. Então, eu me pus em frente a uma câmera dançando e postava, né, para as Uhum, pessoas. É uma uhum. forma de me ajustar. Eu não tinha Sim. afinidade com a câmera. E aí, o que é que eu fiz? Uhum, Comecei a ficar diante da câmera, para eu ficar à vontade. uhum, Então, uhum. Isso. da minha zona de conforto. Então, eu Você vou está convidar. falando. Hum, Diga, diga, diga. hum. Não, você Não sei está se. falando de uma coisa. Eu entendi. Você está falando de uma coisa que em psicoterapia a gente chama de micropassos. É eu me aproximar das coisas. Por exemplo, se eu quero fazer vídeo como você tinha que se aproximar, dar micropassos. Porque às vezes a gente fica querendo fazer coisas muito grandiosas, entendeu? Uhum. Então, assim, o grandioso está no cotidiano. Cada dia eu tenho mais certeza disso. O grandioso acontece no dia a dia. O grandioso acontece. O milagre todo dia. Todo dia a gente tem pequenos milagres. Pequenos e grandes milagres. Né? Então, o que você fez foi uma coisa chamada de ajustamento criativo a partir dos micropassos que você deu. Ok. Para eu estar falando aqui para você hoje, para vocês hoje, eu dei micropassos quando eu atendi meu primeiro cliente online. Senão, não estaria aqui. Uhum. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta. É uma construção e uma É uma escolha. construção e uma escolha sempre. Agora, voltando ao que o Castaneda coloca. Diante de um caminho, se pergunte: tem coração esse caminho? Ou seja, faz sentido para você? Se fizer, é um bom caminho. Se não fizer, não tem importância alguma. Porque precisa fazer sentido, é pra gente, sabe? É pra você. O seu caminho precisa fazer sentido pra você. Ah, Fátima, mas Uhum. tem os outros. Sim, mas pessoas inteiras, elas se relacionam com pessoas inteiras, porque não existe a metade da laranja, não existe isso. Nós somos seres inteiros, né? Uhum. Nós somos seres inteiros, nós não somos metade, né? É verdade. Olha, eu não sei qual é o nome dela, mas ela pede para falar um pouco do seu livro, da Ah, travessia. tá bom. Travessias, Vidas Recontadas. É um livro que eu lancei pelo Centro Gestáltico, né, que é o meu espaço de trabalho. É um livro que eu levei uns 10 anos para escrever, porque são histórias partidas da minha experiência pessoal ou dos meus clientes. Né? Assim, é um livro de histórias e de desenhos. Eu fiz 16 mandalas e Uhum. 16 histórias vinculadas a essas mandalas. Ele é um livro para você ler como literatura, mas é um livro Uhum. também em que eu faço perguntas a partir da história, né? Uhum. E como diz um amigo meu, se você leu a história, ele se referindo ao meu livro, né? Ele diz: se você leu a história e não lhe disse nada, e você vai para as perguntas e não lhe disse nada, você olha para o desenho e tem que te dizer alguma coisa, não tem como fugir. Ou seja, você se comunicou 3 vezes em uma, né? Para atingir Exato. várias pessoas, né? E Ô, Fátima, aí, era isso, né? Só um minutinho. O livro fez sentido para mim como uma forma de ajudar pessoas a refletirem sobre si mesmo. Sabe assim, o meu objetivo é só esse. Se uma pessoa tiver usufruído do livro, já valeu a pena. Todo o esforço, todo o trabalho. então Tem depois uma você menina. me diga, ele tem online? Ele vai estar vendo no nosso site. Depois eu posso passar para você, Tá certo? bom, tá bom. Então faço que eu Porque quero. é, com edição limitada, só fiz 500 exemplares, já vendi 100, porque para venda independente já é muita coisa, né? Muita coisa. Aí. Pois eu vou. Então me diga que eu passo para cá e passo para as pessoas daqui. Tá bom, Fátima, e tá certo. atualmente você está trabalhando com
com terapia em grupo, online, Isso. Tô. Atualmente mantenho meu consultório online, né? Tô atendendo normalmente online, normalmente dentro do normal de hoje, né? Eu tenho um grupo de psicoterapia que é dia de quarta-feira de manhã, que é um grupo que eu prezo muito, porque é um grupo que eu tenho há uns 15 anos. Não são as mesmas pessoas, entendeu? Mas é um grupo onde eu trabalho com mulheres acima de 45 anos. Ou seja, eu trabalho na perspectiva da maturidade, né? Então é um grupo que eu mantenho, em geral funciona de janeiro a dezembro, aí eu fecho, né? Faço o fechamento do grupo. Quando é no ano seguinte eu abro novamente, aí pessoas entram, saem, enfim, tá sempre se renovando e tem que ser assim mesmo, né? E dou muita aula, né? Porque o Centro Gestáltico é uma escola de gestalterapia, né? Então eu dou aula nos nossos cursos. E é isso, eu quero fazer desenho. Você lançou um curso tão interessante. De Qual foi contas o e histórias. Sim, poesia, Eu né? trabalho Histórias. imagens e poesias. Imagens e poesias. E eu fico muito, muito feliz porque tem uma menina de Portugal fazendo, viu? O meu Olha, curso. que maravilha. Acho muito lindo. Vai ter mais alunos e alunas portuguesas. Tá bom, tá Eu certo. gostaria de lhe convidar em outros, porque é um tema tão delicioso, que 20, 30 Uhum. minutos. E se você aceitar, eu estou desafiando você, já tirar. Aproveitando, olha, abusando, não me leve a mal. Mas a gente podia ter outras conversas. Hoje, por exemplo, há muita gente em Portugal, há muitos grupos de biodança quarta-feira. Então, teve muita gente Uhum. que mandou mensagem a dizer que não ia poder e queria saber se ia ficar gravado e tudo, porque estavam Uhum. querendo assistir, mas muita gente não pôde, né? Uhum. Então, se você aceitasse a gente ter outro momento, seria fantástico. Mas você Tá bom. pensa, não diga ainda. Você pense Uhum. direitinho. Se fizer sentido para você, Tá certo. tá bom? Pois, Então, muito olha, obrigada. obrigada a você também, querida. Bom, gente, o tempo aqui tá acabando. Eu adorava passar a noite toda conversando contigo e te ouvindo, Fátima. Mas olha, em 4 minutos o Instagram vai cortar de uma Vai vez. Então, cortar. Tá bom. Tá bom. obrigada a todos. Obrigada especialmente a ti, Fátima. Me sinto lisonjeada mesmo. É uma honra enorme, um privilégio ter você aqui. Oh. Muito obrigada. Gratidão a cada um que esteve Eu aqui. tô querendo chorar. Ô, Jane. Ah. Comovida mesmo. Um grande beijo, tá? Beijo a Beijo. todos. Gratidão. Tchau, Obrigada. menina. Tchau. Até a próxima. Até a... Tchau. Tchau, Tchau. tchau, querida.